Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 5, e vamos falar de manifestações espontâneas. Então, manifestações físicas espontâneas, tá? O item 82. Vamos lá? 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos. O que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar, e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vieram ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Então, até aqui, no capítulo 4, avaliava-se o fenômeno físico, né, as mesas girantes e outros fenômenos, a partir de uma reunião. Então, pessoas que desejavam realizar o prodígio, né, que verificar o fenômeno. Era uma reunião mediúnica nos dias de hoje. Aqui ele vai abordar efeitos físicos fora das reuniões, que acontecem no ambiente de casa. Então, eu estou em casa e começa a estralar as paredes, as portas do guarda-roupa, por exemplo. Então, esse é um efeito físico que não está previsto, que não havia o desejo das pessoas em realizá-lo. Então, é isso que ele vai avaliar agora. 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvidas sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. Então, naturalmente, existem muitos ruídos, né, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, que tem outra origem que não os espíritos. Um animal que está se deslocando pelo forro, enfim, uma série de coisas, o vento. Tem uma série de razões que possam gerar esses barulhos, né, as pancadas. Mas, quando isso ocorre de uma forma não regular, quer dizer, não é uma coisa constante, né? Um toque, 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 mas uma coisa variável. Toque, toque,
toque, toque, toque, por exemplo. Ficou engraçado isso, né? Quando ele ocorre de uma forma variada, sem uma constância, pode caracterizar um fenômeno físico. Mas a gente tem que levar em consideração que isso ocorreu lá no século XIX, quando era necessário chamar a atenção das pessoas para o fenômeno. Hoje nós temos já o estudo da doutrina, nós temos centros espíritas e muitas pessoas envolvidas no processo que já nos atraem pela busca do conhecimento e não pelo fenômeno. Então esse tipo de fenômeno ele diminuiu de intensidade, mas não deixa de acontecer. Por exemplo, quando minha mãe comprou a casa que ela mora hoje, ela colocava os retratos, fotografias das minhas filhas e das minhas sobrinhas, todos em cima de um móvel. E vira e mexe, os porta-retratos eram jogados ao chão. E não tinha motivo para isso, não tinha vento, não tinha nada. Como somos todos espíritas, nós fomos investigar e a pessoa que habitou aquela casa anteriormente faleceu ali. E ela provavelmente ainda tinha o desejo da posse. Então, ela fazia isso para espantar minha mãe, né? Era a ideia de, eu estou com raiva desse invasor que está aqui. Feito uma prece, os fenômenos pararam, porque o espírito foi socorrido. É assim, Deus está sempre presente e nos dá oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. Então, é recente isso? Faz alguns anos que minha mãe mora naquela casa. Então, são fenômenos isolados, né? Para nós, não provocou medo, nem muita curiosidade. Identificamos a causa, minha mãe mesma fez uma prece e aquela senhora foi socorrida, né? Mudando o seu estado de espírito. Então, mas hoje são poucos os casos, né, de fenômenos físicos, mesmo nas casas, nos trabalhos mediúnicos e espontâneos que nós temos conhecimento também são muito raros. 84. Admitamos agora que por uma constatação minuciosa chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso convir, proporções e persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. Então, aqui está partindo do pressuposto que é realmente um efeito físico, que existe um espírito ali, que existe um médium de efeito físico e que o fenômeno realmente se trata de alguém que está tentando perturbar o ambiente, né? Então, aí constatou-se isso, é correto, é verdade isso. Então, quais providências tomar, né? Vamos lá? 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. Então, quem que é responsável? Espíritos inferiores. Sempre com uma má intenção? Não, às vezes eles são objetos de espíritos mais elevados que precisam nos chamar a atenção, né? 88. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental,
mas no momento não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhes perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico, soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Me assinala os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios, e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir, feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Então, essa experiência aconteceu com o Kardec. Então, ainda professor Rivaio, enquanto estava estudando a doutrina e se preparando para escrever os livros, né, que foram organizados pela espiritualidade, era preciso corrigir alguns pontos. Então, para isso, as pancadas lhe chamaram a atenção. Ele, como já estava envolto no processo, buscou um médium e teve a comunicação com o espírito. Então, são manifestações espontâneas, né? O espírito tinha que chamar a atenção do Kardec, então fez através das pancadas por 4 horas, né? Imagina você tentando escrever e esse barulho ensurdecedor, né? Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto, ouvia-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mas raramente têm manifestações desse gênero, e isso se concebe. Então é isso. Vamos parando por aqui, que o tempo se vai, né? E na semana que vem retomamos a partir do item 87, manifestações físicas espontâneas. Mas muitos são os casos, né, desses fenômenos que vão nos atrair para que nós prestemos atenção em algo. Mas eu vou ser muito claro com relação a isso. Só acontece efeito físico se houver um médium de efeito físico. Então, se nós temos essa mediunidade, a possibilidade dos fenômenos acontecerem se intensifica. Se nós não a temos, para que haja um fenômeno dessa natureza, é preciso que um médium de efeito físico esteja na proximidade, para que o espírito possa utilizar dos seus fluidos animalizados e promover o fenômeno. Então, não é assim, o espírito tem vontade de conversar comigo, então ele começa a bater na porta ou gerar ruídos para me chamar a atenção. Se eu não for médium de efeito físico e não tiver nenhum médium de efeito físico próximo a mim, isso não vai acontecer. Então percebe que todo o processo da comunicação mediúnica ou do intercâmbio com o plano espiritual tem determinadas características que de certa forma nos protegem, porque senão os espíritos poderiam fazer conosco o que quisessem, né? Quem assistiu Ghost lembra quando a médium não queria fazer o que o espírito desejava,
ele ficou cantando a música dos elefantes na orelha dela, dia e noite sem parar. Mas isso só aconteceu porque ela era médium. Ela podia ouvir. Então, nós, no meu caso, não sou médium ostensivo. Se um espírito quiser chamar a minha atenção, ele vai ter que usar outro médium. Né? Ele não vai conseguir cantar no meu ouvido, porque eu não vou ouvi-lo. Né? Eu não tenho essa capacidade. Percebe que existe uma certa proteção para que os espíritos não façam aquilo que eles desejam, mas sim aquilo que necessitamos a cada passo do nosso caminho? Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Ampliando nossos conhecimentos, também ampliamos a nossa segurança, a certeza da misericórdia e da proteção do Pai, que nos permite evoluir pelo nosso próprio esforço. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.